Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 14, 15 e capítulo 16. Amém. No capítulo 14, irmãos, vemos mais uma vez, os fariseus irritados com Jesus. Dessa vez, Jesus mostra mais uma vez que o sábado é mais que um dia em que louvamos a Deus por sua bondade e temos a oportunidade de fazer o bem, como vimos lá em Lucas 14, do versos de 1 a 6. Nessa ocasião, irmãos, o Senhor cura um homem inchado. Os fariseus, como sempre, ficam irritados com a sua atitude e o mestre questiona: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Essa foi a pergunta que Cristo fez. E uma das coisas que eu acredito que irrita a Deus, irmãos, é a hipocrisia. Não podemos servir ao Senhor com fingimento ou cobrando dos outros, atitudes que nós não praticamos. Dos versos 7 a 11, uma das maiores lições dos ensinamentos de Jesus é a humildade. O ser humano, irmãos, por natureza deseja a honra, o lugar de destaque, o reconhecimento. Mas em Lucas, no capítulo 14, do verso 7 ao 11, vimos que nesta passagem ele nos ensina que a honra deve ser algo natural, ou seja, devemos viver de maneira excelente e continuamente a dar o nosso melhor. Se em virtude disso formos honrados, estamos colhendo o fruto do nosso empenho. Se, porém, irmãos, quisermos honra apenas por vaidade, rapidamente seremos envergonhados. Ainda falando sobre honra, o Senhor Jesus dá um exemplo de que devemos quem convidar para um banquete, versos 12 ao 14. Normalmente convidamos pessoas chegadas, pessoas queridas, que já fazem parte do nosso círculo, de convivência, enfim, os nossos amigos para quem a gente tem amizades. Mas Jesus contraria esse pensamento e nos estimula a fazer diferente. Devemos convidar aqueles que precisam de nós, pessoas fragilizadas ou em uma situação difícil e que requer ajuda. E por que isso, irmãos? Porque o momento de refeição na cultura judaica, era um momento sagrado. É um momento familiar, de aconchego, gratidão, relacionamento. Ao convidar alguém fragilizado, você está se mostrando à disposição, aberto para ajudar, acolher, abraçar. É uma demonstração de cuidado, de amor e também de amizade. Observe, irmão, que como referência no Salmo 23, o Supremo Pastor prepara uma mesa para o viajante que fugia de seus inimigos. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Convidar alguém, irmãos, fragilizado para uma refeição com você é uma excelente forma de evangelismo. Amém? Continuamos, vimos a parábola da grande ceia. Na parábola da grande ceia, Jesus mostra a atitude de Deus para com Israel. O povo que recebeu a revelação inicial da lei o desprezou ao longo do tempo. Sendo assim, Deus Pai enviou seu Filho Jesus para expandir o convite e atrair para o reino de Deus gente de todas as nações. Israel perdeu a exclusividade na eleição. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nos versos 14, irmãos, do 25, capítulo 14, versos 25 a 35, o Senhor Jesus fala abertamente sobre as renúncias que teremos de fazer para segui-lo, e devemos fazer isso diariamente. Muitas pessoas hoje acreditam que podem escolher o que viver no Evangelho, e na verdade, irmãos, é uma vida tão comum que nem chega a parecer com o cristianismo. Mas Jesus diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, renúncia, morte diária, descontentamento com as modas do mundo
A inimizade com o mundo denuncia ao pecado e amor ao pecador. São as marcas de um cristão. Portanto, irmãos, não ceda a uma vida cristã corrupta e cheia de pecado. Sejamos, irmãos, em Jesus, verdadeiros servos, porque certamente valerá muito a pena. Capítulo 15 inicia falando sobre a ovelha perdida. Os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus por vários motivos. Em Lucas 15, irmãos, fica claro que isso acontecia porque ele se relacionava com as pessoas que os religiosos da época consideravam impuras. Versos 1 e 2 do capítulo 15. Motivado por estas críticas, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, onde o mestre mostra o valor de uma alma perdida, dizendo: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Devemos tomar o cuidado de não nos tornarmos religiosos céticos, né? E de uma forma despretensiosa e relaxada, né? Na obra do Senhor. Muitos de nós, irmãos, às vezes criam o seu próprio grupo de cristão e vivem dentro de uma bolha cristã. Mas o Senhor Jesus nos chama para a exposição, para o contato com os problemas das pessoas, com a intenção de ajudá-las, orientá-las e, quem sabe, ganhá-las para Cristo. Dando continuidade no capítulo 15, versos 3 a 7, vimos a parábola da dracma perdida. Jesus segue o raciocínio sobre a preciosidade daquilo que está perdido e conta a parábola da dracma perdida para que esse princípio, né, o princípio é o mesmo aplicado à parábola da ovelha perdida, onde a mulher perde, né, uma de suas moedinhas e emprega toda a sua energia e tempo, enfrentando as adversidades para que finalmente a encontre. Mais uma parábola entre os versos 11 e 32, que é a parábola do filho pródigo. Jesus conclui seu ensino sobre o amor de Deus neste capítulo, nos contando a parábola do filho pródigo. Nela, o filho mais novo de um pai bondoso reivindica o seu direito de herança com o objetivo de curtir a vida longe de sua família. É fato que ele não tinha esse direito, visto que os bens de seus pais só seriam, seus após a morte dele. Contudo, o pai insiste por um momento que ele não faça isso, mas percebendo que é inútil, acaba cedendo e lhe dando a sua parte na herança. Acontece que o sonho se transforma em um pesadelo. A princípio, irmãos, enquanto ele tem dinheiro, está cercado de amigos e é querido. Mas depois que chega a passar necessidade ao ponto de desejar a comida dos porcos, o que para um judeu é algo ainda mais humilhante, nessa situação e nessa condição, nessa sua desgraça, ele lembra do seu pai, ele lembra da boa vida que tinha e dos cuidados que ele tinha, que o seu pai tinha com ele, e ele retorna. E o seu pai o recebe de braços abertos. Apesar de tudo, irmãos, o texto deixa claro que o pai o esperava de volta e o recebe com amor e perdão. O pródigo tinha a esperança de ser recebido como um escravo, mas o bondoso pai lhe restitui o direito de filho e celebra o retorno com uma grande festa. Ao ver isso, irmãos, o filho mais novo fica indignado e vai tomar satisfações com seu pai. O repreende por ter sido recebido esse miserável, filho, entre aspas, de volta. O bondoso pai deixa claro que a vida deve ser celebrada, assim como a satisfação daqueles que já temos. E com isso, irmãos, há várias lições na parábola do filho do pródigo, mas duas eu gostaria de destacar. Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus não priva a nossa liberdade de escolha. Terceiro, teremos de arcar com as consequências de nossas escolhas. Quarto, enquanto há vida, há tempo para arrependimento. Quinto,
Deus nos recebe de volta. E sexto, irmãos, podemos estar na casa de Deus e não sermos satisfeitos com Ele. Por fim, os dois filhos eram pródigos, e um nas atitudes e o outro no coração, mas Deus quer, na verdade, que ambos sejam perdoados. Amém? Lucas 16, dos versos 1 a 9, ao contar a parábola do administrador infiel, o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre relacionamento, serviço e também integridade. O administrador infiel era negligente em seu serviço até que o seu patrão exigiu um relatório detalhado de sua administração com o objetivo de demiti-lo após isso. Vendo que ele estava em apuros e que não tinha relacionamentos o suficiente para que outra porta de emprego fosse aberta, que não sabia fazer outra coisa e que não tinha coragem de pedir, ele buscou reparar os seus erros. De acordo com a Bíblia, irmãos, e essa Bíblia eu falo aquela Bíblia de estudo King James, 4 coisas podem ter acontecido segundo o estudo que eu vi nessa Bíblia King James. Ele diminuiu o valor das dívidas para criar amizade com os devedores, ou ele também pode ter tirado os juros das dívidas, ou ele removeu sua comissão sobre as taxas pagas, ou ele corrigiu a dívida para o seu valor inicial. É importante dizer, irmãos, que qualquer dessas 4 alternativas são lícitas, inclusive porque ele deveria apresentar o relatório do seu trabalho ao seu patrão. E aí fica a grande lição. Ao final da parábola do administrador infiel, vemos que ao receber o relatório e ver como se saiu, ele se saiu muito bem e o seu senhor o elogia por seu bom trabalho. O ensino final de Jesus, irmãos, nos mostra que também podemos e devemos ser criativos no evangelismo. Usar os nossos recursos para defender os nossos relacionamentos e testemunhar sobre a nossa fé. E este grupo, irmãos, é um grande exemplo disso que estamos falando. Jesus então continua, irmãos, nos ensinando que temos que ser fiel no pouco. Versos 10 a 13. O Senhor Jesus nos ensina sobre a coerência. Ele nos diz que quem não sabe administrar o pouco não conseguirá administrar o muito. O contrário também é verdade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E que Deus, irmãos, nos ajude e nos ensine a ser fiel a Ele e a sua palavra. Amém? Continuando versos 14 a 17 do capítulo 16, Jesus nos mostra que Deus deseja adoração exclusiva. Ele não tolera a idolatria, seja o que for, imagens, dinheiro, filhos, família, etc. Nosso coração deve ter um único altar e deve ser ocupado pelo Senhor. Não há como ser fiel a Deus e ao sistema, às pressões, às filosofias mundanas, ao dinheiro ou qualquer outra coisa. Ou adoramos só a Deus ou somos idólatras. Jesus continua nos ensinando agora no versos 18 sobre o divórcio. O Senhor Jesus reitera o valor da aliança do casamento e mostra, mais uma vez, que o divórcio não é a vontade de Deus. Contudo, irmãos, é importante ter em mente que existem exceções e que não devemos ficar casados a qualquer custo. Um casamento onde há adultério ou violência ou qualquer forma de abusos pode ser rompido a qualquer momento, pois a vontade de Deus sobre qualquer aspecto é a preservação da vida e também da integridade. Jesus continua nos ensinando, versos 19 a 31, na parábola do rico e o mendigo. Nesta parábola, irmãos, Jesus mostra a realidade existente após a morte. 2 homens, um muito rico que não temia a Deus e Lázaro que, embora fosse muito pobre, temia a Deus. Vemos que as condições deles aqui na terra, não determinam o seu destino após a morte.
A riqueza do rico não pode salvá-lo, e a pobreza de Lázaro não o privou do céu. Outro ponto, irmãos, muito interessante é que não há possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. E finalizando o capítulo 16 e a leitura do dia de hoje. O rico pede a Abraão que envie Lázaro para alertar os seus irmãos sobre o tormento eterno. A resposta de Abraão é: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Portanto, irmãos, a questão do espiritismo, reencarnação, psicografia, entre outras práticas dessa natureza, não são obras de Deus. Amém? E com isso, irmãos, nós finalizamos capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de Lucas. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia e até amanhã.